Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo irá realizar a comparação entre três processadores usados atualmente, só que em áreas diferentes, e vamos ver os seus destaques. Bom, eles são o Core i7-7700, ARM OMAP 4430 e um Atmega 168. Bom, rapidamente uma breve introdução sobre a CPU, ou Unidade Central de Processamento. Ela não é nada mais que o cérebro do nosso dispositivo. Tudo vai passar por ele. E seu trabalho é executar instruções e controlar todo o hardware à sua volta. Por exemplo, a entrada do teclado ou a tela sensível ao toque, ele processa essa informação e depois retorna para a tela. E juntamente com o software, literalmente ele transforma um pedaço de plástico e metal em um dispositivo útil. Com o tempo e a evolução dos processadores, estes estão se tornando cada vez mais complexos e cada vez executando mais instruções. Para a demanda de hoje, a velocidade e a eficiência energética são os principais pontos, pois afetam diretamente na experiência do usuário e o tempo de uso, respectivamente. Intel Core i7-7700. Utilizando cerca de 65 watts com uma litografia de 14 nanômetros, é um processador de 64 bits de propósito geral, principalmente utilizado em computadores pessoais e com um grande poder de computação, de 3.6 GHz, mas podendo chegar até 4.2. Das três CPUs que estamos comparando, esta sem dúvida é a mais potente de todas, porém também a mais cara. Ele possui 4 núcleos e a tecnologia Hyper-threading, oferecendo 2 segmentos por cada núcleo, totalizando 8 threads, ou também, como é mais conhecido, processadores lógicos. 8 MB de memória cache e possui um processador gráfico integrado. Instruções a mais que ele tem: a SIMD, AVX e ACS, que são respectivamente para múltiplos dados em uma única instrução, processamento mais rápido de pontos flutuantes e o aumento do desempenho na questão da criptografia. Esse CPU utiliza a microarquitetura Kaby Lake e sua principal evolução é o suporte à memória Optane, que é uma espécie de cache do disco para melhorar o desempenho do mesmo. Principalmente no disco rígido, que é o gargalo dos novos computadores, né? E para quem não tem um SSD, a memória Optane seria muito mais barato que um SSD. ARM OMAP 4430. Utilizando cerca de 0.6 watts com uma litografia de 45 nanômetros, é um SoC, System on a Chip, de 32 bits que inclui um processador de propósito geral e mais coprocessadores especializados. Utilizado em dispositivos móveis, como celular ou tablet, e dispositivos portáteis. Com um poder de computação de 1 GHz, podendo chegar até 1.2 GHz, das três CPUs que estamos comparando, este é voltado para eficiência energética com um nível considerado de computação. Ele possui dois núcleos, 1024 KB de cache, processador gráfico integrado, entre outros coprocessadores especializados. As instruções SIMD, para múltiplos dados em uma única instrução, entre outras várias instruções específicas de cada processador. Utiliza a microarquitetura ARM Cortex-A9, superescalar com escalonamento dinâmico, pipeline de 8 estágios com especulação, execução fora de ordem e desligamento dos núcleos. Sem dúvida, o destaque dessa microarquitetura é o controle total e independente dos núcleos, podendo alterar a velocidade e estado de cada um dos núcleos, conforme a demanda, melhorando a eficiência energética. AVR Atmega 168, utilizando cerca de 1 mW, é um microcontrolador de 8 bits para propósito geral, utilizado em dispositivos portáteis e microcontroladores. Com uma velocidade de 20 MHz, das três CPUs que estamos comparando, este é extremamente voltado para a portabilidade e extrema eficiência energética, com um nível muito simples e limitado de computação. Porém, é o mais barato deles. Possui um núcleo, 16 KB de memória flash e 1 KB de RAM. Instruções RISC. Ao total, 131 instruções. Utiliza a microarquitetura Harvard
execução em ordem e pipeline de nível único, executando uma instrução por ciclo. Então, por mais simples que seja, com uma velocidade de relógio baixa, fisicamente consegue processar uma instrução completa por ciclo. Aqui temos um gráfico comparativo entre as velocidades das três CPUs, sendo o Core i7 3600 MHz, o ARM com 1200 MHz e o ATmega 168 com 20 MHz. Gráfico comparativo entre memória cache. Primeiro, em verde, o Core i7 com 8 MB, o ARM 4430 com 1 MB de cache, e o ATmega 168 não entra, pois ele não há uma memória considerada como cache, pois ele tem a memória principal diretamente. Gráfico comparativo entre os valores de mercado. O Core i7 é aproximadamente R$ 1.300, o ARM OMAP 150, já um microcontrolador com ele instalado, e um ATmega 168, R$ 18, também um microcontrolador com ele já instalado. Conclusão. Concluímos que cada CPU se mostrou eficiente para uma determinada aplicação e uso específico. Porém, se utilizássemos cada uma delas fora da sua aplicação determinada, não se sairiam bem, pois requisitariam mais demanda energética. Por exemplo, se colocássemos um i7 em um celular, né, ou poder de processamento. Se, por exemplo, colocássemos um ATmega em um desktop, esse sairia. Em virtude disso, para cada dispositivo há um projeto de CPU voltada para termos o melhor desempenho possível, pois temos características diferentes e usos diferentes para cada dispositivo. Hoje, o exemplo mais prático do nosso cotidiano são os próprios celulares, que requerem cada vez mais processamento e utilizam uma mesma bateria.